Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. Liberdade, esse é um valor que nos últimos anos mais fortemente e definitivamente veio para o debate político. Por quê? Qual a implicação de defender a liberdade na vida prática, o que isso impacta na vida dos cidadãos comuns e na economia, no tamanho do Estado e no Brasil, tal qual ele está hoje, e aqui no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre, onde o nosso convidado foi candidato a prefeito. Por que mais jovens estão aderindo às ideias liberais, ao empreendedorismo? Então esse é o outro olhar deste sábado com o deputado estadual Felipe Camozzato, um jovem expoente dessa bandeira aqui no Rio Grande do Sul. Ele é do Novo e está sempre presente quando esse debate envolve a causa da liberdade. Bom dia, deputado Camozzato, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber, um prazer estar falando contigo. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Prazer é meu, que bom te receber. Deixa eu te perguntar, primeiro de ti, né, para entender um pouco assim essa dimensão de um jovem liberal, né? Como é que nasceu o teu interesse por isso? Qual foi a fonte que te despertou para as ideias liberais? Olha, eu brinco que eu fui uma vítima do Fórum da Liberdade. Uma vítima que eu digo... A semente foi lá. Eu fiz administração na minha graduação, estudava ali na URGS e eu gostava de ir no Fórum da Liberdade para ver presidente e diretor de empresa palestrar, né? Porque eu queria entender do negócio. Até então a minha visão é, olha, estou me preparando para eventualmente ser executivo, né? Sócio de empresa, ter meu negócio. E aí chegava no Fórum da Liberdade, que aliás eu nunca entendia por que o nome era Fórum da Liberdade, porque daí levava presidente de empresa lá, mas que diabos é Fórum da Liberdade? Eu tô indo ver o presidente da Gol, né, o presidente de grandes companhias, e eram diversos. Eu lembrei agora da palestra do Kakinoff, que foi o presidente da Gol nesse ano, que eu tava com esse pensamento, né, de por que é Fórum da Liberdade? Está cheio de líderes empresariais. Claro, porque eu não estava enxergando o lado da filosofia, da política, né, que também está ali naquele contexto. E aí eu lembro que eu ia e me chamava muita atenção as palestras do Rodrigo Constantino e também de alguns outros nomes, né, e me chamava a atenção porque elas eram provocadoras, né, e eu na administração ali na URGS já gostava de estudar por conta questões econômicas, né, mais macroeconômicas até. E a gente estava ali, era por volta de 2007, 2008, 2009, né? Que idade tu tens? Eu tô com 37. 37. Então ali era por volta de 2007, 2008, 2009, algum desses anos, eu não lembro exatamente agora em qual desses anos, eu ganhei um livro, As 6 Lições, do Ludwig von Mises. Certo. Na época eu tinha ido ao Fórum da Liberdade. Quem deu, tu lembras? Quem me deu foi o presidente do IEE, à época, o Leonardo Fração. Certo. Mas quem me permitiu estar lá recebendo e me apresentou para ele foi o Marcel Van Hatten. Bacana. Que era meu contemporâneo de faculdade. Tu chegaste a estudar com o Marcel? Ele fazia outro curso, Mas vocês estavam ao mesmo tempo. A gente teve um período em que ele estava tendo aulas na faculdade de administração e eu estava lá fazendo minha graduação. E ele disputou né, o diretório central dos estudantes, o DCE, naquela vez. Olha, quem diz que a URG só produz esquerdista, hein? Não. Existem algumas provas vivas de que não. De que não. Mas ali... E aí tu leste o livro esse? Ali, conhecendo o Marcel então falou, ele, na época, o presidente do DCE junto com ele, que era o Renan, falaram, olha, não quer ir no Fórum da Liberdade, tá? E eu queria isso, aqui ingresso era caro. O Renanzinho queria. E aí me deram uma cortesia para eu ir no evento. Fui no evento, ganhei o livro. E aí no passar dos meses ali, li o livro. Quando eu li as 6 lições do Mises... A mosca liberal picou. Despertou, né, abriu a cabeça, assim. Eu já tinha tido contato, né, com, claro, né, a filosofia liberal muito mais, né, base principiológica, né, John Locke, mesmo Adam Smith, mas assim, de maneira mais superficial, né? E foi na leitura do Mises que eu realmente pensei, não, eu preciso saber mais sobre essa tal de escola austríaca, sobre, né, esses outros autores, porque eu lembro que até um pouco antes de eu ler essas edições, quando eu estava lendo um livro do Eduardo Giannetti, né, Vícios Privados, Benefícios Públicos, alguma coisa assim é o nome, eu lembro exatamente agora o nome do livro. Foi lá por 2006 que eu li o livro, 2007. Ali já eu fiquei com uma sensação de eu preciso ler mais sobre isso, né, sobre essa base filosófica das ideias
políticos, o debate político que é o recheio os pilares aí do debate econômico, né? Eu ia te perguntar isso, o que significa, Felipe? Me perdoa te chamar por Felipe, porque Por favor, me chame de Felipe. também a gente é Ou amigo. Camosati, fica à vontade. O que significa defender a liberdade, Felipe? Olha, defender a liberdade, para mim, significa defender as pessoas, né? Defender com que uma pessoa tenha o direito de poder viver a vida dela como ela bem entender, né? Sem que ela prejudique terceiros, mas que ela possa buscar sua felicidade da maneira com que ela entender melhor. Então, defender a liberdade, eu acho que é talvez uma das lutas mais Humanitários. humanitárias, mas também uma das coisas talvez mais, vou dizer, gloriosas, honrosas, mas assim, ela envolve uma paixão tão profunda no ser humano, que se a gente for pegar aí na história, na literatura, ou mesmo né, nos filmes, a gente vai ver que talvez boa parte dos grandes filmes e dos grandes livros, eles são romances ou são histórias sobre a batalha pela liberdade. Ou pela liberdade da pessoa, que quer viver algo que ela não pode viver, porque ela está presa em algum tipo de restrição da sua vida, da sua atividade, ou a batalha pela liberdade de um povo, de uma comunidade, né, de uma nação. Então, a luta pela liberdade é uma luta essencialmente do ser humano com ele mesmo e com quem o cerca, né? Uhum. Pela sua vontade de viver, né? É uma luta pela vida, né? Uhum. E tu achas que a compreensão dos jovens, Felipe, como foi o teu caso, aumentou nos últimos anos sobre as ideias liberais, sobre o empreendedorismo? Que era convencional ter uma geração ali no meu tempo, por exemplo, 95% adolesciam de esquerda, né? Hoje já tem nas faculdades, nessa idade universitária, um pouco desse contraponto. Como é que está isso? Tem aquela frase famosa de que como é que é? O jovem que não tem coração. Eu não lembro agora, o jovem que não foi de esquerda não tem coração na sua juventude, né? Agora o adulto que segue de esquerda não tem cérebro, né? É isso aí. Mas brincadeiras à parte, eu confesso que ainda muito cedo, quando eu estava no colégio, eu tive contato com o programa Mini Empresa da Junior Achievement, né? Que basicamente ensina para jovens que estão em idade escolar o empreendedorismo, né? O que é empresariar, o que é empreender. Porque, em geral, eu acho que o Brasil ele tem uma formação em torno desses conceitos e monte de eu digo, inclusive dentro de sala de aula, de gente que não entende o que é empreender e que menospreza essa atividade, né? E tudo bem, né? Não tem problema um professor não ter tido essa experiência na hora de falar em sala de aula para os seus alunos. O problema é uma sociedade que acredita nisso e leva isso para a vida adulta, né? Isso provoca danos muito significativos para um país, né? Porque à medida que a gente acha que quem empreende, quem está criando empresa, tocando uma empresa, é uma espécie de vilão, a gente está minando a capacidade daquela empresa, daquela sociedade de gerar novos empregos, de se desenvolver, de criar inovações, de criar produtos, de resolver a vida das pessoas, né? Em última instância, foi isso que eu aprendi na Junior Achievement, né? Empreender nada mais é do que resolver o problema de alguém, né? De maneira mais criativa, de uma maneira mais eficaz, eficiente, mais econômica, enfim. E tem muitos jovens enxergando isso hoje. E tem muito jovem enxergando isso. Eu acho que cada vez mais com a internet, né, ficou fácil de o jovem acessar conteúdos que ele não via em sala de aula, né, ou que não indicavam para ele ler. Eu tive a sorte de ter cruzado pelo meu caminho algumas pessoas que me indicaram alguns livros que meus professores nunca indicaram, né? E eu comecei a devorar depois em sites e blogs, artigos e mais artigos, né, sobre liberalismo, sobre as ideias liberais, os princípios econômicos, porque eu sempre gostei muito dessa conexão da política com a economia, né? A minha praia, na verdade, é a administração, né? Eu tenho um hobby dos estudos econômicos, sempre fui apaixonado por fazer análise de empresa, baixar balanço, demonstrativo financeiro, ficar analisando, né, qual é a competitividade daquele mercado, tudo. Essa é da minha praia, né? Trabalhei com consultoria durante uma época, primeiro em empresa júnior na faculdade, depois em alguns projetos específicos, pontuais até, né? Mais na parte de estratégia e pesquisa até. E quando eu me tornei sócio de empresa, era isso que eu fazia marketing comercial, né, mas sempre uma pegada mais estratégica.
E eu acho que o jovem hoje tem mais acesso à informação, ele já não compra mais essas verdades absolutas e já entendeu que empreendedorismo é fundamental para uma sociedade que quer se desenvolver. E o Felipe, liberal na economia e conservador nos valores, esse conceito te serve? Qual é a vizinhança do liberal com o conservador? Assim, eu acho que esse conceito é um pouco equivocado, né? Porque não existe bem essa separação, né? Quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando muito mais de uma filosofia política, né? De uma filosofia existencial. Não sou intelectual da área, né? Não quero também errar nas palavras, mas me parece muito mais que liberais e conservadores hoje andam juntos por uma... Sim, são conceitos conciliáveis. São até. conceitos conciliáveis e especialmente na área econômica, né? Fica muito mais fácil de ver essas similaridades. Por quê, né? Porque ambos entendem que o Estado, ele reduz a liberdade do cidadão, né? Na medida que a gente dá liberdade para o Estado toma essa liberdade do cidadão, avança sobre o bolso, sobre as escolhas e eventualmente entra porta dentro de casa e tenta ser o pai, a mãe, né? Tenta ser, de certa forma... Se deixar, fazem lei de como educar nossos filhos. Né? Exato, né? E sempre com aquela máxima de que isso é melhor para você, né? Ou então a gente sabe mais do que você sabe. É um grupo decidindo por nós. Exato, né? A gente tem de maneira muito clara assim essa lógica de que o Estado parece que é uma entidade onisciente e com uma moral inquestionável de pessoas que... Isso está entronizado na cultura. Exato, né? né? A crença do... Tanto é que Chama o Estado para regulamentar. tanto é que quando dá algum problema, né? Uma empresa se bota em algum escândalo e tudo mais, a primeira coisa que a população pede no Brasil é por que o Estado não está fazendo alguma coisa sobre isso, né? Como se ele fosse a solução do problema. Na maior das vezes, na verdade, a maior parte das vezes, na verdade, ele é o problema, né? Aliás, o Reagan já dizia isso, né? Exatamente. Enfim, acho que hoje, em particular, no Brasil, nós vivemos um momento em que é inconcebível que liberais e conservadores não andem juntos, né? Não podem, por questão de sobrevivência. Hoje nós temos uma situação muito periclitante no país, onde questões até muito básicas no que diz respeito a liberdades civis, né, a consensos sociais estão sendo violados. Me surpreende, inclusive, que a esquerda não se deu conta disso. Né, que a parte da esquerda não tem se dado conta disso, porque essa é uma luta que a esquerda diz que é sua luta. Mas quando a gente olha para a história da política, né, a gente vê que, na verdade, essa nunca foi uma luta da esquerda, né? Ela sempre foi uma luta justamente de liberais e conservadores. Quem divergia no passado sobre conceitos como esses eram liberais e conservadores. A esquerda surge um pouco disso, né, da espuma disso aqui, mas ela sempre foi muito mais vinculada, né, ao sindicalismo, né? A pauta identitária. Depois, mais recentemente, né, a uma pauta identitária, porque é o conflito de classes, né, na lógica do Marx ali, né, fez água, né, desabou, então precisou achar outras bandeiras. Mas enfim, hoje liberais e conservadores são obrigados a andar juntos por uma questão de sobrevivência, inclusive. Tchê, o nosso programa não é de perfil pessoal, mas eu não posso deixar de perguntar. Me resume um pouco a tua jornada política, que pelo menos eletiva começou lá como vereador de Porto Alegre. Né? Isso. Bom, a jornada política começou um pouco antes, né? Em 2012, mais ou menos, 2011 para 2012, eu conheci o Partido Novo na internet. Eu estava trabalhando em Bruxelas na época, trabalhava fora, fazia auditoria, consultoria e tal. E conheci na internet, no Facebook, numa página no Facebook, de um projeto de partido político. E eu já vinha há algum tempo acompanhando um pouco, superficialmente, a política, mas mais aprofundadamente a economia. Né? E aí eu olhava para o governo Dilma e dizia, olha, tudo que eu estou aprendendo em economia dos países que dão certo, nada a gente faz. Então eu já estava com uma visão crítica daquilo ali. E quando eu olhei no Facebook, né, eu falei, bom, mas quem é que está na política que está defendendo isso aqui que eu estou estudando? E eu não vi ninguém falando sobre aquilo. Eu não vi nenhuma liderança política falando sobre aquilo. Aliás, encontrei alguns artigos e vídeos do Roberto Campos, né, coisa ou outra isolada, assim. E aí eu falei, nossa, isso aqui está muito errado, quem é que está na política? Né? E eu até então não gostava de política, eu não me envolvia com política, eu achava política uma perda de tempo. Eis que eu me deparo com a página do Partido Novo no Facebook. Nós estamos querendo fazer um partido político com essas ideias assim assado. Falei, isso aqui é o que está faltando. Gostei. Vou ajudar. E aí me inscrevi para ser voluntário. Em 2013, então, eu participo da fundação do núcleo do Partido Novo no Rio Grande do Sul. Sou fundador do partido aqui no estado, junto com outras pessoas.
e passo a coletar fichas de assinatura para fundar o partido. Começa a fazer reuniões, juntar apoiadores em volta daquele projeto de partido. Em 2016, efetivamente, que o Novo tem candidaturas pela primeira vez no Brasil e nas cidades que ele escolhe concorrer, dentre elas foi Porto Alegre. Me convenceram a ser candidato e eu fui eleito com a 5ª maior votação na cidade, sem nunca ter antes concorrido aqui em Porto Alegre. Então, tu explica aquela tua primeira eleição. Eu acho que foi, né, certamente não foi o rostinho bonito, né, mas acho que foi talvez um jovem com bom currículo no momento certo que se pedia por renovação e renovação pelo lado da direita, né? E foi uma campanha diferente, né? Eu me lembro que até a estética, na época eu recebi pela primeira vez um santinho teu ali na esquina da Perimetral com a Anitta, pertinho ali. E aí era um santinho com fundo preto, não era? Isso. Foi tudo diferente a tua campanha e na gestão, um dia tu me disseste também, né? Sim. Uma campanha planilhada, de empreendedor. Exatamente. Isso fez diferença. Tenho certeza que fez. Tu vê, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, né, Cláudio? Porque eu não fazia a menor ideia de como é que fazia campanha. A intuição foi... Eu nunca tinha feito uma campanha na vida, nem para centro acadêmico, né? Então, assim, eu lembro quando me convenceram a ser candidato que eu fui pro Google. Como é que faz uma campanha de vereador? Tudo. E aí eu lembro que eu me voltei para a literatura daquilo que eu conhecia na minha praia. Administração, né? Empresas. Eu pensei, olha, acho que tem muita coisa que eu já aprendi trabalhando sobre lançar produtos, sobre lançar serviços, sobre vender, que eu posso utilizar numa campanha política. Que, em última instância, o produto sou eu. Como é que eu me vendo, né? E aí eu fui aprendendo sobre isso, a gente organizou a campanha e, de fato, a gente, desde o primeiro momento, pensou assim, tem que ser uma coisa disruptiva e diferente do que a gente vê na rua, né? E isso foi reconhecido pelo eleitor, né? Foram 10.488 na primeira. E com um orçamento ridiculamente baixo comparado com outras candidaturas. E aí, Felipe, depois? Depois me reelegi vereador em Porto Alegre. Uma reeleição. E aí fui o terceiro mais votado na minha reeleição. Aumentei cerca de 30% da minha votação. No meio da pandemia, em 2020, né? Aquela campanha muito estranha que foi, né? Diferente também. E em 2022 me elegi deputado estadual pelo Partido Novo, então. E, Tchê, como é que foi ser candidato a prefeito de Porto Alegre? E em 2024 fui candidato a prefeito de Porto Alegre, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito legal, muito interessante, assim, né? Porque até então eu tinha tido a experiência de ser candidato ao legislativo, em 3 oportunidades. E quando tu és candidato ao legislativo, tu não tem a obrigação de discutir todos os problemas da sociedade. Tampouco falar sobre todas as áreas. Tu pode se ater ao teu quadradinho ali, né? Eu que sou um cara da administração, minha pós em finanças, minha área empresarial. Território. Então eu ficava sempre naquele meu quadradinho, né? Eu vou falar sobre esses aspectos relacionados à economia, ao empreendedorismo, à competitividade. Era essa a minha caixinha, né? Bom, a campanha de prefeito rompe-se a caixinha, agora tu vai ter que entender como é que funciona o sistema de saúde, agora tu vai ter que entender como é que funciona a pasta de educação, como é que se dá a aprendizagem. Bom, mais especificamente, nessa campanha, como é que é o sistema de proteção contra cheias da capital dos gaúchos? Eu vi, deu pra perceber que tu foste estudar mesmo. E foi isso que eu fiz, exatamente. Então bom, vou ter que mergulhar nesse negócio, então tá. Aí, né, felizmente, né, a gente tem aí como praxe no Novo ter assessorias muito técnicas, né, então nossas equipes são muito qualificadas, via de regra, e a gente montou um time de especialistas, assim, né, que quando a gente não estava com eles contratados, eles estavam a serviço ou como filiados, apoiadores do partido e nos prestavam aí aconselhamentos. Isso permitiu que a gente fizesse um plano de governo, né, bastante proativo e para a resolução dos problemas da cidade e já com senso de prioridade mesmo, né? E ali eu aprofundei bastante o estudo para conseguir desempenhar na campanha um papel importante que era de influenciar aquele debate político. Numa campanha que era muito difícil, que era muito improvável, né? Um partido que não tinha como estar no horário eleitoral de rádio e TV, e ao mesmo tempo tinha recursos limitados, com uma base pequena para fazer campanha. Bom, então ou eu tenho uma mensagem muito forte para trazer, que eu consigo impactar o eleitor para que a gente tenha uma virada de chave, e aí, na pior das hipóteses, eu deixo um legado em termos de assuntos e de debates para a cidade, né? De quais são as pautas. Sim, causa uma inflexão no debate. Exatamente, né? E no melhor dos cenários, eu estou no segundo turno e aí é uma outra eleição, né? Tu fizeste os embates mais duros com a Maria do Rosário. Então, pelo que tu está dizendo, tu acha que tu cumpriu o teu papel na eleição de Porto Alegre. Deixou um legado ali.
Com certeza. Não só por, né, fazer com que a Maria do Rosário se tornasse uma candidata intragável, né? Me orgulho muito de ter ajudado a fazer com que as pessoas vissem Aumentar o índice de rejeição. porque eu acho que esse é um papel, né, de todos nós, lideranças políticas, é tu vencer o adversário no debate, nas ideias, né? É isso que eu acredito. E acho que a gente conseguiu fazer isso. Mas também consegui deixar de legado para a cidade, para o próprio Sebastião Melo, algumas pautas prioritárias, né? E eu fiquei muito feliz porque ele recebeu muito bem isso, né? Tanto é que passou o primeiro turno, eu acho que eu fui a primeira pessoa, acho que a primeira liderança política e o primeiro partido que o Melo se reuniu foi com o Novo, né? Foi no domingo, primeiro turno, na segunda a gente já estava juntos conversando. E ele prontamente falou, não, a concessão demais nós vamos abraçar também essas ideias do plano diretor, nós vamos avançar também nesses processos de, né, seguir com esse ritmo de redução de impostos e de redução de burocracia para atrair investimentos. Então, acho que são coisas que na minha campanha estavam muito marcadas, né, e que a gente conseguiu, em certa forma, deixar como legado. Assim como questões do planejamento da cidade, da proteção da cidade. Fui eu que trouxe para o debate público a questão da altura equivocada dos diques. Isso. Até então ninguém falava sobre isso, a gente estudou, viu que estava errado, a execução foi errada em 74. E eu trouxe isso para um debate, foi até uma coisa que é engraçado que alguns jornalistas receberam, né, meio, mas impossível o candidato estar falando isso, se os engenheiros que fizeram um manifesto tal... Os hidrólogos. Os engenheiros que fizeram o manifesto tal falaram que foi só manutenção, e eu cheguei lá e falei, não foi só manutenção, tá equivocado, e dei ponto por ponto. Bom, não tardou a que outros engenheiros que não tinham um viés ideológico mais alinhado com a candidatura do PT confirmassem que o Camuzat tinha razão, né? Aliás, muitos deles me fizeram ver, inclusive, que estava errado, porque eu também não sou engenheiro, não ia fazer milagre, né? O Camuzat 26, eu vi falando à disposição para governador, deputado federal, quais os planos aí teus e do Novo para a eleição? Olha, me considero um soldado das ideias que eu defendo, né? E de certa forma, né, um soldado do partido, né? Eu acho que eu saí da empresa e decidi entrar na política para cumprir uma missão, um propósito, né? Que é defender as ideias que eu acredito e fazer um enfrentamento político com quem causa o atraso que o nosso país, nosso estado vivem, né? Onde eu estiver, que eu possa estar cumprindo essa função, eu vou estar me sentindo realizado e contribuindo. Se isso vai ser num cargo como de candidato a governador, se isso vai ser num cargo de candidato a deputado federal ou estadual, acho que é um segundo plano, né? Eu, por exemplo, não tinha pretensão de ser candidato a prefeito e acho que fui um bom candidato, né? Me saí até melhor do que eu mesmo imaginava. Eu acredito que eu tenho sim um perfil mais de gestão do que de parlamento, embora eu tenha aprendido a debater e a falar, né? Então, assim, não acho estranho se eventualmente tiver uma candidatura para o executivo. Mas, ao mesmo tempo, né, com a experiência que eu tenho acumulado no legislativo, acho que eu tenho muito a contribuir com o legislativo, especialmente no cargo de deputado federal, já que há algum tempo a gente vem falando sobre Brasília, sobre os problemas nacionais, sobre os aspectos relativos, né, ao subdesenvolvimento do Brasil, e são assuntos que se resolvem em Brasília, né? Aí vai ser um ano importante para o Partido Novo, porque o Novo precisa cumprir dessa vez a cláusula de barreira, né? Até por uma questão de... Vocês estão confiantes? Sobrevivência. Estamos muito confiantes. O partido está se organizando? O partido nunca esteve tão organizado, nunca esteve com tantos filiados, nunca esteve com tantos apoiadores, e agora na eleição de 24 fez uma eleição muito positiva, né? Então a gente elegeu vereadores, prefeitos, né, em diversos estados brasileiros, muitos municípios pequenos, grandes, médios, enfim, assim, ganhamos uma capilaridade que o Novo nunca teve. O Novo se arrumou, Felipe, depois daquela crise existencial gerada pelo Amoedo e pela lulificação do Amoedo e aqueles conflitos que vocês tiveram ali. Hoje o Novo se assume como um partido de direita? Tu acha que a identidade, ou o que seja, a identidade está posta, está mais clara? O Novo sempre foi, desde o seu nascimento, um partido de direita, né, Cleber? E eu acompanhei esse processo muito de perto, né? Lá em 2013, quando o partido estava nascendo, em 2016, na primeira campanha, a gente meio que falava assim, não faz sentido a gente falar que a gente é de direita, porque ninguém sabe exatamente o que é direita. O que todo mundo sabe é que rapidamente nós vamos estar carimbados como defensor da ditadura militar e de tortura e prisão de adversário. Então é um rótulo que só nos dá trabalho em explicar. Lá no nascimento. Então vamos falar sobre o que a gente defende, né? Livre mercado,
redução de impostos, redução do tamanho do Estado. Bom, naturalmente, são pautas de direita. A esquerda defende exatamente o oposto disso. Conteúdo antes do rótulo. Exato. Então o Novo sempre se preocupou muito em falar sobre as suas ideias e suas bandeiras antes de dizer qual era o rótulo, né? A partir da eleição de 2018, com a ascensão do Bolsonaro na presidência, a sociedade brasileira, de certa forma, começou a amadurecer mais os conceitos. E culminando com 22, quando teve a polarização de Lula e Bolsonaro, aí sim ficou uma briga de esquerda contra a direita, efetivamente, né? E o Novo seguia naquela história de não falar do rótulo. O Amoedo, na época presidente do partido, tinha isso muito forte, né? Não vamos nos rotular. E quando surge a história do Bolsonaro, né, o Amoedo na época era candidato a presidente, né, concorreu naquela eleição, e dizia, olha, né, quem tem, na verdade, na trajetória, na defesa das ideias, a maior identificação com aquilo que se diz de direita é o Partido Novo. Tampouco é o Bolsonaro, que votou contra o Plano Real, falou contra privatizações a carreira inteira, né? Sempre foi um cara mais, de certa forma, né, já elogiou, né, o Hugo Chávez e tal, ou seja, sempre deu sinalizações mais para o centro, ora para a esquerda, no passado especialmente, e que mais recentemente enxergou que, né, acho que 2014 em diante, que o Bolsonaro começa a vir mais para a direita. Tem aquele episódio com a Maria do Rosário, né, ali ainda nos idos dos anos 2000, né? Mas mais ali para 2014 em diante que ele começa a efetivamente rodar o país e se tornar uma liderança de direita. E o Amoedo acho que não, né, de certa forma, primeiro, não compreendeu que a política, ela amadureceu, a sociedade brasileira amadureceu e estava exigindo posicionamento mais contundente. Sim, somos de direita, então ele abriu mão de fazer isso. E ao mesmo tempo, aquele que era visto como um líder da direita foi atacado pelo Amoedo, como, né, se fosse um adversário. Como se fosse um adversário, né? Como se fosse um inimigo. E naquele momento, por mais que o Bolsonaro no passado pudesse ter defendido, né, contra o Plano Real, tudo mais, naquele momento ele estava muito mais aliado das ideias da liberdade do que um adversário. Então foi recebido pelo público. Primeiro, né, bom, esse partido e esse Amoedo, primeiro, não se dizem de direita. E segundo, atacam a liderança que tem defendido esses valores. No meio de uma guerra política contra o Lula. Então, assim, foi uma confusão. Aí bugou. Né? E depois disso, o Amoedo sai do partido, né? Naquela eleição vocês pagaram um preço. Pagamos um preço fortíssimo, né? Pela falta de identidade percebida pelo eleitorado, embora o Novo sempre tivesse identidade. Era um valor, perdeu. Era um valor, tá no estatuto, ou seja, a gente só não era, como é que eu costumo dizer? A gente não conseguia convencer, porque quem já conhecia o trabalho sabia o que a gente fazia. Agora, quem estava sendo apresentado pro Novo, desconfiava. Mas ali tu tens razão, né? Na guerra claudicou. E aí é que gerou a crise. Exato. E aí, na sequência, o Amoedo sai do partido, muda-se a governança do partido, se estrutura. A gente tem que olhar também para os partidos políticos, né? E no caso do Novo, o Novo, acho que, primeiro, é muito novo, de idade, e segundo, é uma estrutura partidária bastante distinta de outras estruturas partidárias. E que tem aspectos ali que eu acho super interessantes, que trazem um pouco daquilo que é a vivência empresarial de muitos dos seus quadros para as decisões administrativas e de gestão. Então tem muita estratégia, tem o olhar para os indicadores, para as planilhas, né? Nesse sentido, né, de olhar para trás, ver onde errou, aprender e consolidar esse aprendizado em novas organizações. Mas teve uma luta política interna, digamos. Teve a luta política interna até que Amoedo e a sua turma saíssem do partido, né? Ou, pelo menos, deixassem com que os filiados pudessem fazer aquelas mudanças. E aí ele vira depois quase um defensor do Lula, assim, né? É uma coisa muito estranha. Eu vou te dizer, assim, que é até um pouco surpreendente, né? Para quem convivia e conhecia, né? Mas o Novo é uma... Mas hoje está reposicionado. Totalmente, né? Acho que é o partido que está mais bem posicionado à direita, inclusive, embora o PL tenha uma projeção nacional muito maior. O Novo é só olhar, né, pelas votações, pelas manifestações, pelas ações também, né? Ninguém tem coragem de fazer ações que entram contra o STF, contra juízes em específico, que fazem um questionamento de ministros, que processam ministros. Lançar candidatura a presidente da Câmara e do Senado. Por exemplo. Então, assim, eu acho que o Novo ocupa um espaço no debate público brasileiro hoje fundamental para o que o Brasil precisa.
quer seja o partido que vai ser dominante no futuro ou não, nós precisamos hoje de uma esteira com convicção e com coragem para defender esses princípios. Eu convido os nossos ouvintes da Bandeirantes para que acompanhem mais alguns minutos do nosso programa nas redes sociais. E aqui na Band nós nos encontramos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana. Felipe, governo Leite, qual é a tua avaliação sobre o governo e também sobre a situação do Rio Grande do Sul? Bom, sobre o governo, né, eu acho que tem que separar o primeiro governo Leite do segundo governo Leite. Por quê? Porque são completamente distintos. Como diria Marília Gabriela, por quê? Porque são completamente distintos, na minha opinião. O primeiro governo Leite é um governo que ele pega o final do governo Sartori e dá continuidade para aquilo que o Sartori vinha fazendo, né, que era reformas estruturais, né, reformas do Estado, buscando equilibrar aquele déficit nas contas públicas, começando a repor os serviços, né, que estavam desestruturados, muitos servidores devendo para o banco por conta do que o Tarso fez com o Estado, privatizações sendo encaminhadas, concessões acontecendo. Então, assim, o Eduardo Leite no primeiro governo, foi um governo reformista. Foi um governo que olhou para a questão da eficiência do Estado, do custo do Estado e do retorno para o pagador de impostos. Até que chegou a pandemia, né? E aí chega a pandemia, eu acho que aquilo desestabiliza o ninho tucano de maneira geral, né? Que eles se lembram por que eles são tucanos e passam então, a adquirir aquela postura tradicional, né, da política brasileira, que nós somos os oniscientes e nós sabemos o que é melhor para você. Deixa eu só fechar mais esse negocinho aqui e que eu sei que é melhor para você. E aquilo ali começa a gerar uma revolta na população, né? Porque a pandemia foi durando, os negócios foram quebrando, e até hoje a gente está vendo o resultado disso, né? O estado do Rio Grande do Sul foi um dos últimos a voltar às aulas, por exemplo, né? Nós tivemos questões muito esdrúxulas, né, com o fechamento de gôndolas do supermercado e coisas assim, que eram muito difíceis de explicar. E aí entra o segundo mandato do Eduardo Leite, ele entra no mandato onde agora tem superávit, as contas estão equilibradas, ele passa a ter recursos para fazer investimentos. Entrou muito dinheiro tanto da pandemia, quanto também os não pagamentos da dívida nesse processo, fizeram com que também acumulasse recursos em caixa. E ele começa a decidir gastar, né, como se não houvesse amanhã, na minha opinião, né? Ele está colocando a perder tudo aquilo que se conquistou com as reformas do Estado. O que tu esperaria numa pauta de governo do Estado para hoje? Eu vejo que esse segundo governo Leite está um pouco sem rumo, né? Era um candidato que estava olhando para a presidência e acabou ficando com o governo, e diante dessa novidade para o seu próprio planejamento, ele não sabia muito bem o que fazer com esse governo. E aí, me parece que ele decidiu, em alguma medida, né? Não posso jogar fora o legado de ter colocado as contas em dia, mas ao mesmo tempo deixa eu acelerar tudo que dá nos gastos públicos e nas sinalizações para a imprensa e para a sociedade de que eu sou um cara legal. E aí começa, né, a fazer muita política, abrir muito torneira, deixou de lado boa parte dessa questão da responsabilidade fiscal, na minha opinião. Tanto é que agora ele está numa situação onde ele se vê dependendo do acordo com o governo federal, sob pena de não conseguir quitar suas próprias contas. A gente não vive um cenário fiscal mais tão favorável e a gente não usou aquele dinheiro para fazer reformas estruturais que nos dessem competitividade. A educação seguiu muito ruim, nossa infraestrutura segue ruim. A gente ainda tem uma dificuldade tremenda com várias das nossas áreas dos serviços públicos, a saúde, mesmo quando a gente olha para outras áreas, na competitividade, na atração de investimentos, a gente perdeu muito ainda, né? Acho que o que avançou nitidamente é segurança pública avançou, né? Tivemos algumas questões que avançaram, mas de maneira geral a gente deixou de fazer muito mais. E me parece que o segundo governo é um governo sem brilho, é um governo que está só esperando acabar, né? E eu fico um pouco preocupado com isso, porque a gente teria tanto para fazer, né? E a enchente veio, e com a enchente, ao mesmo tempo que a gente tem né, toda uma gama de prejuízos e de coisas a lamentar, tem grandes oportunidades que surgem com esse momento. Por exemplo, os próprios 14 bilhões de reais de suspensão da dívida do Estado para serem gastos livremente em reconstrução. Bom, uma parte desse recurso significativo está indo para fazer política.
né? Quando a gente votou o orçamento, eu fui um dos votos contrários ao orçamento, porque está lá discriminado recursos do programa de reconstrução que estão destinados para lazer, cultura, assistência social, música e por aí vai. É um negócio assim que se priorizou usar da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul para fazer algum tipo de experiência política para, mais uma vez, tentar um voo nacional, né, ou sair bem na fita aí, do que efetivamente fazer com que o Estado se reconstruísse e ganhasse competitividade. Eu espero que a gente consiga, e que o governador também enxergue a tempo que ele está jogando o legado dele no lixo. E eu já falei isso naquela sessão da votação do orçamento, que do jeito que a coisa andava, com a gente votando a cada mês uma nova despesa crescendo, né, um novo gasto mal feito, que não adicionava competitividade, que não adicionava né, melhores condições para o Rio Grande do Sul atrair investimentos, a gente estava fazendo, na verdade, o Eduardo Reis estava plantando sementes para ser um novo Tarso Genro no futuro. Foi uma fala forte, né? Fala forte. Mas para quem olha as finanças, para quem enxerga os números, que nem é a minha área, é difícil não fazer essa fala. Porque as perspectivas para os próximos anos, elas são bem difíceis. Elas não são nem um pouco simpáticas. Se a gente não tiver uma negociação da dívida do Estado, nós viveremos de novo uma situação de parcelamento de salários. Nós viveremos de novo uma situação de mais uma década perdida em termos de investimentos, se não mais. Ou seja, nós teremos que passar de novo por todas as reformas amargas que fizeram com que o Sartori e o Eduardo Leite tivessem toda aquela dificuldade na Assembleia, com popularidade, com a pauta política e tudo mais. Mas naquele momento o Brasil vivia um momento político onde a sociedade estava pedindo pelas reformas. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito. Como é que vai ser no próximo ciclo? Vamos pedir pelas reformas? Talvez. Talvez no final de um governo Lula, o Brasil precise fazer reformas e aí aqui no Piratini também a gente possa contribuir. E aí é o papel do Novo. Né? O papel do Novo para a eleição de 2026 é eleger uma bancada federal que cumpra a cláusula de barreira e é que a gente ajude a pautar os rumos do Estado do Rio Grande do Sul, seja com uma candidatura própria, seja fazendo uma composição que garanta que a agenda certa esteja em discussão. Ô Felipe, e o país, para a gente terminar, hein? O que tu tá achando disso tudo? Onde é que vai parar essa tensão institucional, governo Lula, economia? Me dá só um paperzinho rápido do que tu tá achando desse vucu-vucu todo. O que eu tô achando é que quem achava que o Lula podia fazer só um feijão com arroz deve estar muito arrependido nesse momento. É impressionante como tanta gente boa e qualificada subestimou a capacidade do Lula e do PT de fazerem bobagem. Como se não tivesse precedente, pior é isso. E tu sabe, eu tenho 37 anos, né? Eu sou novo. Ver gente com 50 anos, 60 anos de idade, que tem uma experiência de ter vivido o PT na sua essência, no seu esplendor. Destruição do Brasil, né? Exato. Cometeu o mesmo erro. Desculpa. Estão quebrando o Correio de novo. Vou dar um exemplo. O Novo entrou conseguiu suspender 2 vezes a posse do presidente do Previ lá, né? E agora tá aí o cara de novo. Vai ter que responder agora né? uma auditoria emergencial. Ou IBGE. Desvirtuando o IBGE. Assim. Então, assim, mas não é nada de novidade. Por isso que eu digo assim, surpresa para essa nova geração, para essa molecada que acreditou no Lulinha Paz e Amor. Porque esses acreditaram na propaganda. Eles não viveram o PT do passado, né? Agora, o cara que tem 50 anos, 60 anos, né? O cara que nem um João Amoedo, ou outros equilibrados. Poxa, não dá para ser tão ingênuo assim, né? E essa ingenuidade está custando caro pro Brasil. Eu espero que a gente consiga reverter. E, sinceramente, minhas palavras hoje são essas. Eu espero que a gente consiga reverter. Porque nós vivemos hoje uma espécie de ditadura do judiciário. E não é do judiciário de primeira instância, não. Né? É da mais alta corte. Que atropela o poder legislativo, que faz valer as vontades do executivo quando o executivo não consegue convencer politicamente. O executivo, né, tá batendo recorde em emendas, tá com boa parte dos veículos, né, no seu orçamento, embora não esteja conseguindo mais entregar a esperança que costumava entregar, porque a realidade já começou a se impor. Felizmente, a situação macroeconômica brasileira e também o contexto global não vão permitir um boom das commodities que o Lula teve em 2002, no seu primeiro governo. Então, a gente já está
na beira do precipício. Aconteceu mais cedo dessa vez. Aconteceu mais cedo e vai acontecer ainda mais cedo. Na minha visão, o desgaste da presidência, o desgaste deste governo será acelerado agora nos próximos meses, cada vez mais, mas eu acho que não há tempo hábil mais para o impeachment, porque a próxima eleição já está logo ali. E aí, o que mais eu tenho receio é de que nós que eu digo, não apenas a direita, mas aqueles que acham que esse governo que está aí, que o petismo faz mal para o Brasil, não consigamos minimamente nos organizar para oferecer uma alternativa que vença a eleição. Eu acho um equívoco quando o Bolsonaro vai para uma entrevista e diz que confia somente na Michelle Bolsonaro ou nos seus filhos. Porque acho que isso é uma sinalização perigosíssima para o eleitor e para a direita, que é assim, não entre com nenhum outro candidato, porque eu não vou dar a mim para ninguém. E eu tenho aqui meus 15, 20% de votos fiéis que decidirão se vai ter futuro ou não. Ao mesmo tempo, se bota um candidato que não tem condições de vencer uma eleição, nós perderemos mais uma vez. Aliás, eu acho que a Michelle ou um dos filhos do Bolsonaro são os candidatos perfeitos para perdermos uma próxima eleição. E quem tu acha o bom candidato? Eu acho que a gente tem vários bons candidatos, tá? Eu acho que pela primeira vez em alguns anos o Brasil tem uma série de bons líderes na direita, na centro-direita, para preparar para essa presidência de 2026. E aí, o Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio, Caiado, tem vários nomes, né? Poderia citar outros aqui, mas assim, é uma nova geração de lideranças, de políticos na direita, que são muito qualificados, que são pessoas que estão vindo com todo o gás. E que eu acho, inclusive, que deveriam estar sendo olhados pelo próprio Bolsonaro com mais atenção para ele poder estender a mão para esses nomes, ajudar a construir esses nomes. E eu acho que esses nomes, todos eles, independente de quem seja, todos eles me parecem que têm muito claro essa ideia de que precisamos botar todo mundo na mesa para construir um grupo político que vá fazer o enfrentamento com todo esse pessoal que quer o nosso atraso. E isso é maturidade política na direita brasileira, como também não se via há algum tempo, né? E isso faria muito bem para o país, né? Porque seria uma administração de maneira descentralizada, diversos partidos compondo essa administração, com lideranças onde nenhum é uma espécie de semideus, mas que está todo mundo interessado em discutir a agenda, né? Em unir forças para fazer com que o Brasil dê certo. Inclusive para fazer o enfrentamento necessário com aqueles que sequer defendem o que a Constituição diz. Então, assim, eu torço muito para que a gente tenha uma vitória deste lado, né? De que a sociedade, a direita brasileira, os seus diversos partidos, consiga estar na mesma mesa e consiga construir junto essa plataforma de oposição ao petismo. O Felipe, a certeza do Novo aqui no Estado, a candidatura do Marcel para o Senado, isso está consolidado? Sim. 2026, no mínimo, candidato a senador, o Novo vai ter. Isso aí. Que hoje é a maior liderança do partido, do Estado e do país, né? Uma das maiores do país. Certamente. O Marcel se tornou uma figura, se tu desse em Jequitinhonha, né, sei lá, que vai ter alguém no aeroporto que vai pedir para tirar foto com o Marcel. É impressionante o que virou o Marcel. E a leitura que eu faço, Kleber, é um pouco relacionada com isso que a gente acabou de falar. O Brasil, neste momento, precisa de lideranças novas e com coragem de fazer o que precisa ser feito e de dizer as coisas. O Marcel tem se destacado, se não pela coragem de fazer esses enfrentamentos e de dizer as coisas como elas são. E por isso que ele cresceu como cresceu. Aliás, e tem outros que estão nesse campo, né? O próprio Nicolas, né? Então aqui eu não estou fazendo não quero aqui entrar no o Novo que especial, o Marcel que especial. Mas a gente está vendo uma série de uma nova geração de políticos. E consistente, né? Não é mais só consistência. A direita festiva, tem a direita consistente. Exato, porque esse é um legado importante que a gente deve ter do Bolsonaro, da administração Bolsonaro, né? Foi um governo muito interessante, passou por uma pandemia, conseguiu entregar resultados interessantíssimos, né? Em que pese a política tenha sido muito mal feita, né? Mas se tem uma coisa que a direita deve aprender com o governo Bolsonaro é que não basta apenas chegar no poder. Você tem que administrar bem, entregar resultados e saber vender esses resultados, que foi o que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Ele teve resultados para entregar, para vender. Ele acabou, né, cometendo diversos equívocos na hora de falar de si próprio. Obviamente, quem quer que seja de direita que chegue ao poder
nós vamos ver a academia, boa parte do jornalismo, essas alas todas A luta é grande. enraivecidas. Tal qual agora, nos Estados Unidos a gente está vendo com o Trump, tal qual várias lideranças de direita na Europa enfrentam. Isso é fato dado. Bom, sabendo disso, há de se ter estratégia para ver como é que a gente enfrenta isso. E não como é que você sucumbe a esse cenário oposto. Né? A gente não conseguiu atravessar esse cenário, Bolsonaro não conseguiu atravessar esse cenário, porque ele sucumbiu para as pressões que sentiam, muitas vezes cometendo erros muito básicos. Né? Se ele tivesse dado meia dúzia de declarações menos polêmicas ao longo da sua presidência, possivelmente ele estava eleito. Né? Por isso que às vezes uma comunicação profissional externa ajuda também no contexto. Né? Muito. Mas o líder precisa ouvir. Certo. Você ter humildade também de ouvir. Senão não adianta só gastar dinheiro. Né? É sempre que isso vale para a direita, esquerda e tal, e quando eu falo isso nos meus comentários, o pessoal, inclusive da direita, fica bravo. Qualquer espécie de idolatria na política, ela obscurece o juízo, né? A idolatria, louvação, né? Não é um bom conselheiro, né? Temos líderes, o Bolsonaro é uma figura histórica, evidentemente, né? Um líder de massa. Sim. Mas idolatrar, talvez a gente perca o senso, né? É isso. E é engraçado, né? Bom, se a gente busca lá no cerne da filosofia liberal, desconfie do Estado. E desconfie de quem está na coisa pública. Porque essas pessoas estão lá com o teu dinheiro para tomar decisões por ti. Tu precisa fiscalizá-las, tu não deve idolatrá-las. Óbvio que deve oferecer apoio para elas. E vira e mexe, todos são homens e mas todos homens com suas mazelas. Exato. Não existe o salvador da pátria. Por mais que, eventualmente, ele possa tomar decisões que ajudem a salvar a pátria. Né? Eu quero dizer que a melhor forma de prejudicar uma liderança política é oferecer a ele somente a submissão. A idolatria. A idolatria. Porque ele não vai nem ver quando está errando. E é por isso que eu torço muito para que o Lula não tenha humildade de ouvir as críticas e aprender com elas. Que ele continue errando. Para ser algo rápido, para que a gente resolva de uma vez esse governo e volte para o poder. Obrigado, Vitor Camandato, uma alegria. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.